Ele profetizou durante os reinados de Uzias, Azarias e de Jeroboão II. Um pouquinho antes de vir sobre a nação de Israel a destruição por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E aqui, eu gostaria de ler esse versículo, que diz assim, Amós 5:4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Amém? Buscai-me e vivei. Você poderia dizer para o irmão que está do teu lado, buscai-me e vivei. Ou se você preferir, busque a Deus e viva. Pode dizer para outro irmão, para outra irmã, busque a Deus, meu irmão. Busque a Deus, minha irmã, e viva. Glória a Deus. Amém? Agora vamos para outro profeta, que é o profeta Ageu. Alguns livros para frente. Profeta Ageu. Ele já profetizou alguns séculos depois, quase 2 séculos depois. Ele profetizou por volta do ano 520 a 538 antes de Cristo. O profeta Amós tinha profetizado por volta do ano 792 ao 740 antes de Cristo, ou seja, por volta de 200 e poucos anos tinham passado. Mas muita coisa já tinha acontecido com o povo de Deus. Agora vem o profeta Ageu e profetiza algo muito curioso. Antes da minha leitura e antes da oração, eu gostaria de dar essa breve explicação. O profeta Amós, como outros profetas, convocavam o povo de Deus a voltar-se para Deus. Mas, infelizmente, muitos não davam ouvidos. E por essa razão veio uma grande destruição sobre o povo de Deus. Veio a destruição com o cativeiro da Síria e depois, principalmente, com o cativeiro da Babilônia. E o profeta Jeremias disse que o castigo seria tamanho que Israel ficaria em cativeiro durante 70 anos. E assim aconteceu. Os palácios reais foram destruídos, as casas de veraneios reais e o templo de Deus foi destruído. O templo de Salomão. Aquele templo majestoso, arquitetônico, fantástico, faraônico, foi destruído. Tudo foi destruído, tudo virou ruína. O templo simbolizava a casa de Deus para o povo de Israel e para as outras nações. Mas Deus tinha dito para aquele povo, povo meu, não peque. Povo meu, não idolatre. Povo meu, fuja de tudo que está errado. Mas o povo não dava ouvidos e continuava pecando. Até que Deus cansou-se. Guarde essa expressão, amados. O cálice da ira de Deus. Deus tem um limite, tem um cálice. Sabe quando vai enchendo um copo, gota a gota, gota a gota, gota a gota, gota a gota, está quase transbordando, mas não transborda. E de repente uma única gota transborda. Existem alguns objetos, principalmente aqueles em fontes de água, que eles são criados para isso. Depois que eles estão cheios, eles transbordam e derrama-se tudo, não é assim? Vocês já devem ter visto isso. O cálice da ira de Deus é mais ou menos assim. Deus ele vai suportando um povo, vai suportando uma pessoa, vai suportando uma família, vai suportando, transborda. E transborda, vem o juízo dele. Foi isso que aconteceu com Jerusalém. Veio o castigo de Deus. Mas o castigo de Deus, como diz os profetas, não é um castigo
apenas de punição. O castigo de Deus é um castigo para correção. Amém? Deus faz a ferida e depois Ele cura. Por que Deus faz a ferida para curar? Porque muitas vezes, na semelhança de algo que está doente, é essa expressão profética, que Deus faz a ferida e depois vem e dá a cura, é mais ou menos o que o médico faz comigo e com você. O que o médico precisa para arrancar o tumor da gente? Fazer uma ferida. Porque através daquela ferida vem a cura. Estão entendendo? Deus, quando nos castiga, não nos castiga, na grande maioria das vezes, apenas para nos ferir. Mas Ele nos castiga para nos curar, para arrancar o que não presta de nós. Alguns casos, o castigo de Deus é final. É como se Deus dissesse, não tem mais jeito. Mas em Israel não foi assim. Com Jerusalém não foi assim. Com o povo de Deus não foi assim. E agora então passam os 70 anos de cativeiro. E agora então acabam os 70 anos de cativeiro. Acabam os 70 anos de castigo do povo de Deus. Notem bem, lá na Babilônia, o povo de Deus, lá na Babilônia, se arrependeu de todo o coração. Lá na Babilônia, eles voltaram-se para Deus de todo o coração. Lá na Babilônia, Deus usou a vida de Daniel e os outros 3 jovens para serem os instrumentos onde o nome de Deus seria glorificado, não só entre o povo de Deus, mas para todos os demais povos e nações que estavam debaixo do governo de Babilônia. Em outras palavras, Deus ajustou o coração do povo, Deus limpou o coração do povo. Nós, amados, somos barro, o Senhor é o oleiro, e Ele nos quebra para fazer de novo um vaso melhor. Hoje, nessa noite, eu quero falar sobre essa segunda parte, porque o texto que lemos diz: buscai-me e vivei. E eu queria dizer para vocês, todas as vezes que nós buscamos a Deus de todo o coração, recebemos do Senhor vida e vida em abundância. E hoje eu quero falar com você que talvez está vivendo o caos, a dor, na semelhança do povo de Deus, não mais apenas em Babilônia, mas agora voltando de novo para casa, porque o texto que a gente vai ler do profeta Ageu se dá bem nesse contexto que eu vou chegar agora. Acabou os 70 anos de cativeiro, então o povo de Deus volta agora da Mesopotâmia para Israel, e eles fazem essa peregrinação, e quando eles chegam em Israel, e principalmente em Jerusalém, e eles veem tudo destruído, tudo cheio de mato, de árvores. Muitos olham aquela cena e falam: meu Deus, que destruição. E agora então eles começam a erguer um novo templo, e eles começam a construir uma nova casa para Deus habitar. E os fundamentos anteriores do templo de Salomão eram grandes, e agora esse novo templo era um pouco menor, a fundação ficou menor, já não era mais um templo tão grandioso quanto foi de Salomão, era um templo menor. E aquelas pessoas velhinhas, que um dia, como Daniel, saíram de Israel, e agora já estavam com seus 90 anos, e voltaram para Israel, porque quando foram embora tinham 20 ou 10, e agora tinham seus 80 ou 90 anos, e viram construir um novo templo, só que menor. Dentro do coração deles, eles ficaram tristes e abatidos, porque o templo diminuiu, a casa de Deus diminuiu. Mas aí vem o profeta Ageu, e ele profetiza algo maravilhoso. É isso que eu quero falar para você. Eu não sei qual é a fase da sua vida que você está passando. Talvez, na semelhança de um segundo templo, o que está acontecendo hoje na tua vida
é menor. Talvez o que está acontecendo na tua vida hoje, na semelhança do templo, é inferior. Você tinha um casão, talvez um maridão, fortão, teu maridão já não está mais fortão. Você tinha um empregão, e de repente tudo isso mudou na tua vida. E agora você se vê em meia-idade, ou talvez um jovem frustrado, não vivendo mais essa realidade, e olhando para o passado e chorando dentro do seu coração, e se perguntando, onde está Deus? Porque antes eu tinha um emprego bom, e agora não tenho mais. Antes eu tinha uma casa boa, e agora eu não tenho mais. Antes eu tinha muita saúde, e agora eu não tenho mais. E dentro do teu coração, você não abandonou Deus, mas ainda você está triste, você está abatido, abatida. E lá no fundo da sua alma você se pergunta, por que os meus filhos se desviaram? Por que o meu marido não vem mais para a igreja? Por quê? Por quê? Por quê? E esses porquês não te dão respostas, e você está se frustrando. Eu quero ler o capítulo 2 aqui de Ageu, e quero deixar essa palavra do versículo 1 ao 9 ao seu coração, porque eu tenho certeza que ela vai se cumprir hoje na tua vida. Ageu capítulo 2, versículos de número 1 ao 9. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zodaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Zodaque, o sumo sacerdote, e tu, e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu coloco-me diante da Tua palavra, Senhor, e diante do Teu povo, do Teu rebanho. E peço que mais uma vez nessa noite, o Senhor possa falar ao coração do Teu povo, ao coração da Tua igreja, no nome santo, no nome precioso, no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus, que passagem maravilhosa. O que estava acontecendo ali entre o povo? Eles estavam tristes. Olha o tamanho do templo. Olha o que os nossos antepassados fizeram. Olha o tamanho da casa de Deus. Aonde estão os escudos de ouro? Aonde estão os instrumentos para se tocar como era no passado? Aonde foi parar tudo isso? O que aconteceu? E eles ficavam dentro dele, felizes porque tinham voltado. Mas agora, tristes porque estavam vivendo uma nova realidade. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui para você.
Não estou querendo transmitir uma mensagem de conforto à derrota, jamais, não, não. Você é vencedor em Cristo Jesus. Você é vencedor em Cristo Jesus. Afirme isso. Querido, você segura na sua mão a palavra da verdade. Eu queria te ensinar a você fazer uma oração nessa noite. Pegue a sua Bíblia agora comigo, segure a sua Bíblia comigo. Assim, olhando, uma oração de olhos abertos. O que eu acredito. Levante a sua Bíblia comigo. Eu queria que você repetisse essa oração que eu vou explicar para você, a gente vai orar. Você acredita que essa é a palavra da verdade? Amém. Que é a palavra de Deus infalível? Amém. Então presta atenção, não creia no que você acha de você mesmo, tá bom? Porque o que você e eu somos? Nada. Mas creia no que Deus diz que você é. E o que importa é o que esse livro diz que você é. O que importa é o que esse livro diz que você recebeu. O que importa é o que esse livro diz ao seu respeito. Amém? Nós não somos nada. Somos seres humanos falhos, muitas vezes pecadores. Mas Deus diz na sua palavra que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nessa palavra está escrito que você é nova criatura. Nessa palavra está dizendo que as coisas velhas ficaram no passado e você é uma nova pessoa, que tudo se faz novo. Então o que importa é o que Deus diz. Amém, querido? Talvez o seu ouvido está ouvindo um sopro, eu posso dizer, esse sopro é do capeta, do diabo, dizendo que você não é nada disso. Eu quero te dizer, não, você é algo que Deus diz que você é. Talvez a sua mente, o seu coração, as suas mazelas diz para você, não, você não é nada disso. Eu quero te dizer, ignore a sua mente nessa hora, porque não importa o que você pense, mas ignore, porque é muitas vezes a sua natureza carnal desconfiando. Então diga assim comigo, eu sou o que esse livro diz que eu sou. Eu vou conquistar o que esse livro diz que eu vou conquistar. E essa palavra me diz que em Jesus e apenas nele eu sou mais do que vencedor. Que eu sou nova criatura. Que os meus pecados foram perdoados. E por isso eu glorifico a Deus nessa noite. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor. É para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amado, ore a palavra de Deus. Pastor, como assim? Ore. Deus disse algo na Bíblia. Você talvez está duvidando, não se importe. Eu também duvido de algumas coisas, irmãos. Sou homem que nem você. Eu sou homem, quando a gente vê algumas coisas que para nós é impossível, meu coração, primeiro momento é duvidar, mas aí eu vou diante da Bíblia e digo, Senhor, Tu podes todas as coisas. Tu és aquele que abriu o mar vermelho. Tu és aquele que curou o cego, que fez o coxo andar. Tu és aquele que ressuscitou. Então Tu podes todas as coisas. Amém, querido? Se aproprie da palavra de Deus. Ore em cima dela. Eu sei, amados, que nós somos falhos. Sabe qual que é o nosso problema? A gente acredita em nós mesmos. Irmãos, a nossa fé não está em nós. Lembre disso. Não deixe a sua fé ficar em cima de você. Eu creio muito em mim. Não creia em você. Creia em Cristo. Ele é o nosso fundamento. Ele é a nossa fundação. Ele é a base da nossa vida. Por isso, quem está em Cristo é alguém novo. Amém, querido? A nossa fé é nele. Então, ore a palavra de Deus. E é isso que eu quero hoje nessa leitura. Por isso que eu li o texto também há pouco de Amós. Para quê? Para te falar algo ao seu coração. Não importa se você está vivendo numa casa menor, se a realidade da sua vida é menor, o importante é que a glória de Deus na tua vida será maior em nome de Jesus. O importante é esse. E esse é o tema da minha mensagem, casa menor, mas a glória é maior.
O próprio profeta Ageu aqui, ele também, juntamente com o sacerdote, com o governador, com os seus amigos, com o povo, ficavam dizendo: mas olha só o que aconteceu conosco. Querido, passado não volta atrás. Você tem que deixá-lo onde ele está. Nós temos que aprender a deixar o passado onde de fato ele está. Eu sei que essa é uma lição um pouco mais difícil para alguns, que vão sempre no passado e se remontam nas suas tragédias. Eu sei, mas eu quero te ensinar hoje, o passado ele tem uma importância para nós. Qual é? As lições aprendidas. O passado ele só tem essa utilidade. O que eu aprendi com ele, o que eu fui ministrado pelas experiências da vida por Deus com ele. Mas se eu faço do passado um instrumento de dor, e se eu me permito usar aquele passado como um instrumento de acusação, nós entramos numa espiral para baixo. Agora, é importante o passado? Claro que o passado é importante. É por isso que Deus sempre vai falar para a gente lembrar-se das coisas boas e aprender com as lições dos erros do passado. Mas a gente tem que se posicionar aonde? No presente. E nesse presente, fazer valer aquelas lições. Fazer valer. E hoje eu quero falar sobre isso com vocês. O importante é que nesse presente que você vive agora e no seu futuro, os seus olhos estejam em Jesus Cristo. Os teus olhos estejam na palavra de Deus. Que a tua mente esteja firmada no que Deus diz para você e para mim. É isso que importa para nós. Porque quem é que não erra? Quem é que não tem falhas? Quem é que não um dia cometeu alguns deslizes? É por isso que Jesus nos deixa aquela lição clássica de que aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Quem é? O único justo sobre essa terra e perfeito foi Jesus Cristo. No entanto, voltando a Amós aqui, ou melhor, ao profeta Ageu, eles estavam lá choramingando o passado, botando culpa do novo templo e das poucas conquistas, botando culpa nos pais, no passado, nos antepassados que pecaram. Isso ia resolver alguma coisa? Não. É mais ou menos o que acontece com o brasileiro. Irmãos, temos uma história familiar, temos uma história de domínio, temos uma história. É importante aprendermos com aquela história, é importante, mas vai adiantar transferir culpas? Eu me lembro de uma frase que eu aprendi, que problema transferido não é problema resolvido, gente. Tem gente que gosta de transferir problemas. A culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano, a culpa é do teu pai, a culpa é do teu avô. Problema transferido não é sinônimo de problema resolvido. Não importa se transferimos o problema, o importante é resolvermos ele. E é isso que Deus nos chama. E é por isso que veio essa voz profética ao coração do profeta Ageu, dizendo: olha, diz ao governador, diz ao sacerdote, diz ao meu povo e diz a toda a nação. Diz a todos eles, presta bastante atenção. A primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção: sejam fortes, sejam corajosos, sejam valentes, agora, porque o meu espírito passeia no meio de vocês. O meu espírito está entre vocês. E aí vem, depois dessa palavra tão forte, vem: meu é o ouro, meu é a prata. Eu vou fazer os ouvidos de todos saberem. Eu vou fazer algo extraordinário. Vou fazer com que tanto na terra quanto no céu, todas as nações se abalarão pelo que eu vou fazer. Porque eu estou sobre vocês. E a minha glória vai ser uma glória especial, maior nessa casa do que era naquela. A glória dessa casa será maior do que na primeira. O que Deus estava querendo dizer àquele povo: povo, presta atenção, não olha para coisas do passado. Presta atenção, essa casa, essa vida que vocês estão vivendo hoje, essa situação que você está vivendo hoje, é permissão minha para vocês. Presta atenção,
A vida de vocês passa. Presta atenção no que de fato tem relevância, porque a casa que você vive pode ser de fato menor. A casa que você vive pode sim ser de fato menor, mas o que importa é que a minha glória será maior na tua vida. Meu irmão, eu quero traduzir tudo isso aqui, porque o que é casa na Bíblia? Casa é sinônimo de pessoas, é sinônimo de morada de Deus, é sinônimo da tua vida. Talvez você venha chorando esses dias todos diante de Deus, dizendo: Senhor, por que tudo isso aconteceu comigo? Por que tudo isso tem acontecido na minha vida? Eu quero te dizer, não olhe para as circunstâncias em nome de Jesus. Olhe para o Espírito Santo de Deus. Olhe para o que Deus diz para você. Olhe para aquilo que Ele está prometendo hoje para você. Seja forte, seja corajoso. O Espírito de Deus habita em você e em mim, habita nesse lugar. O importante é que Deus está sobre nós, que somos dele. Dele é a prata, dele é o ouro. Na hora que Ele quiser, Ele vai abalar as nações, céu e terra. Mas o importante é que a glória dele está na sua vida e na minha vida. Em primeiro lugar, eu quero dizer, por que Deus permitiu com que a segunda casa fosse menor do que a primeira? Estive meditando sobre isso. Por que Deus permitiu? Ora, Deus não castigou o povo? Castigou. O povo de Deus não aprendeu a lição? Não aprendeu. Agora eles não estavam voltando para o povo deles, para a nação deles? Estava. Por que Deus não construiu então uma casa muito maior? Por que Deus não construiu uma casa 3 vezes maior do que a de Salomão? E dentro da minha reflexão, isso dentro do meu coração, eu cheguei a algumas conclusões. E a primeira delas é para que jamais o povo de Deus se esquecesse das lições de Deus. Aí você diz assim: mas pastor, eu não estou entendendo, qual é a lição? A lição é a seguinte: se Deus construísse uma casa muito maior do que a de Salomão, possivelmente nas outras gerações, eles iam dizer: está vendo como a gente é bom? Como a gente realmente é poderoso? Porque Deus é na nossa vida, a gente volta para cá e domina sobre tudo. Irmãos, eu ouso dizer para você, a gente é vaso, a gente é barro. Muitas vezes Deus faz conosco o que fez com Jacó, deixa algumas marcas, nos fere. Para quê? Para que a gente se lembre para sempre de que Ele é Deus na nossa vida. Ele faz com que essa lembrança não seja uma lembrança punitiva, mas seja uma lembrança da nossa dependência dEle. Através dessa profecia de Ageu, os filhos e filhas de Deus estavam guardando nos seus corações que o que era importante não era o templo, os escudos, as joias e a riqueza, mas o que era importante é o Espírito de Deus que estava naquela nação. Está entendendo? Está entendendo? Talvez a sua vida não tenha mais tanta relevância quanto tinha no passado. Talvez fisicamente ou aparentemente, o que os outros dizem ao seu respeito no âmbito humano, seja até real, numa avaliação humana. Você está quebrado. Talvez você está falido. Mas essa nova casinha pequenina que você tem, ou essa situação que é bem inferior àquela, é uma situação que faz com que o teu coração seja um coração regado de fé no Deus vivo e poderoso. Em tese, você está vivendo bem melhor numa casa pequena do que era numa casa grande. Ou seja, essa realidade do seu presente te fez exercitar a sua vida espiritual. E hoje você é uma pessoa totalmente, de fato, que vive uma situação menor, mas que vive com a glória de Deus de forma maior. Amém, querido? Talvez você não está me entendendo muito bem, porque talvez você está com seus olhos fixos nas coisas materiais. E eu queria te ensinar a olhar o que de fato é importante. O povo de Deus
nesse momento da sua vida, estava vivendo com menos glória no aspecto humano, mas estava vivendo com mais glória no aspecto divino. Eles não tinham um lugar tão lindo quanto era o Templo de Salomão, mas tinha uma presença poderosa que veio sobre eles, que foi a glória da segunda casa. Querido, pare e pense. Não fixe os seus olhos apenas em coisas materiais. Fixe o seu coração, de fato, aonde Deus realmente quer manifestar a glória dele. Esse templo hoje, em segundo lugar, quem é o grande templo de Deus? Esse templo chama-se Jesus Cristo. A Bíblia fala que depois desse templo, o segundo templo, foi reerguido um terceiro templo por Herodes o Grande. E Jesus, nos dias em que ele fazia o ministério, profetizou para o povo de Israel e de Jerusalém, dizendo: esse templo será destruído e em 3 dias será refeito novamente. Até o acusaram que ele estava falando do templo, que era a morada de Deus. Jesus estava se referindo que ele seria o templo vivo de Deus na terra. Morreu, sim, e em 3 dias ele ressuscitou. Ele estava falando dele próprio. Porque de fato, queridos, Deus nunca quis habitar numa casa. A única casa que Deus quer habitar é dentro do nosso coração. Ele consentiu com o sonho de Davi para fazer da nação de Israel uma nação sacerdotal. Mas porque o templo era um tipo de Cristo, era a tipologia de Cristo. Quando Jesus veio e quando Jesus cumpriu o seu ministério e quando Jesus na cruz disse: está consumado, que ele morreu, o véu do templo foi rasgado do alto até embaixo. E ali, em outras palavras, todo aquele que olhasse em Jesus Cristo como Filho de Deus, como o nosso Messias, como o Salvador das nossas almas, teriam acesso ao Santo dos Santos. Jesus, ao ressuscitar no 3º dia, ele se tornou o templo vivo de Deus, que agora não está mais num lugar físico, mas está sobre todo aquele que invoca o nome de Deus. Lembre que no início da minha mensagem eu disse um texto lá de Amós 5,4 que diz: buscai-me e vivei. Hoje nós não precisamos mais de um templo para adorar a Deus. Nós precisamos de Jesus Cristo para irmos ao encontro de Deus. Ele nos basta. A glória dele é manifesta quando nós o invocamos de todo o coração. Por isso que eu quero te dizer, meu amado irmão, a glória da segunda casa sobre a tua vida vai ser maior em nome de Jesus. Talvez você está dizendo: mas pastor, eu não estou vendo isso. É porque você está olhando para as coisas erradas. É porque você está olhando para as colunas do passado, onde o inimigo destruiu. É porque você está olhando para as circunstâncias terrenas e está choramingando o leite que foi derramado. Joga tudo isso fora em nome de Jesus, porque o Espírito de Deus habita entre nós. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Fixe os seus olhos em Jesus. Fixe os seus olhos na palavra de Deus. O que ela diz é a verdade de Deus para a tua vida. Acredite que o que você tem passado é consentimento de Deus. E se você por acaso cometeu alguns deslizes, se arrependa como fez o povo de Israel. Se sinta perdoado e acredite que a glória da segunda casa vai ser maior na tua vida. Acredite que a restauração do seu ministério vai ser maior na tua vida. Acredite que o teu casamento vai ser um casamento restaurado de uma forma muito mais gloriosa. Acredite que os teus filhos vão voltar por caminhos do Senhor e agora não só serão filhos que estarão sentados na igreja, mas serão ministros do Evangelho. Acredite que o teu lar vai ser um lar consagrado. Acredite, porque a glória da segunda casa é maior sobre as nossas vidas. Meu irmão, esse texto é para nós. Esse texto é para nós. Não fixe os seus olhos sobre as coisas materiais. Fixe os seus olhos sobre o Espírito de Deus, sobre o que Ele tem para você, e se aproprie de todo o seu coração em nome de Jesus. Não foi isso
o que o profeta disse? Deus disse para o profeta? Não foi isso? Olha só o que ele disse. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zodaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, fala a eles, pode falar. Eu quero te dizer, meu irmão, que nessa noite Deus fala conosco. A glória da segunda casa vai ser maior na tua vida. Pastor, mas a casa é menor, mas a glória é maior. A glória é maior. Não se fixa com essas besteiras, queridos. Hoje nós somos fruto de uma geração de pessoas muito carnais, até na igreja. Elas se apropriam da bênção pela matéria. Irmãos, a nossa morada não será aqui. Nós somos peregrinos dessa nação, desse mundo que vivemos, mas não é porque somos peregrinos que não vamos ver os milagres de Deus. Sim, vamos, mas nós vamos habitar num lugar incomparável, que é ao lado do nosso Deus. Mas enquanto estivermos aqui, façamos da nossa vida um lugar marcado dessa glória, marcado dessa presença, marcado dessa essência. O texto vai falar, para eu concluir, que a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Lembra que eu disse que o templo é Jesus? E lembra o que Jesus prometeu para nós? Eu vos deixo a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Quer um sinal de que a glória de Deus está sobre você? A paz de Deus está na sua vida. Quer um sinal de que você está no caminho certo? A paz de Deus está sobre você. Não se preocupe. Não se preocupe com as coisas ao seu redor, com as coisas materiais. Se preocupe sim com a glória de Deus sobre a tua vida e com a paz de Deus sobre a tua vida. Isso sim. Se isso faltar, se preocupe. Porque você pode estar num berço esplêndido, você pode estar, eu diria, regalado financeiramente, abastado numa casa muito mais linda, mas sem glória. Aí se preocupe. E sem paz, aí se preocupe. Porque sinônimo da grandeza de Deus não são coisas materiais apenas. Amém, queridos? A bênção de Deus vai te atingir, tá bom, querido? Ela vai te atingir, não se preocupe. O Senhor prometeu. Ele prometeu para nós, se nós buscássemos o reino dele, a justiça dele, todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. A palavra de Deus nos diz que todas essas bênçãos vos atingirão. Ou seja, meu irmão, se você é fiel, se você ama a Deus, se você vive crendo em Jesus, nas promessas de Deus, não se preocupe. Mesmo que você saia correndo, a bênção vai vir que nem um raio atrás de você e vai te atingir. Pastor, eu não aguento mais de tanta bênção. Fique tranquilo, ela vai te atingir. Você não vai chegar, você vai falar, pastor, é tanta bênção, é tanto testemunho. É isso aí, filho. É bênção mesmo que sobre nós repousa sempre. Amém, queridos? Eu quero orar com você agora, eu quero orar. Eu quero orar e antes dessa oração, antes de pedir para você fechar os seus olhos, eu queria te ensinar uma coisa. Vocês já ouviram falar sobre coaching? Coaching. Já ouviram falar sobre coaching? No inglês, o coaching é o técnico. E tem técnicas de coaching nas empresas. O que seria o coaching? O coaching, ele é uma pessoa que ele pratica, eu diria, ele faz a função de um técnico na vida de uma outra pessoa. Isso começou no esporte e isso se alastrou hoje para todos os ramos da sociedade, política e principalmente nos business, nos negócios do mercado financeiro, do mercado corporativo. Um coaching é um profissional capacitado que vai dar treinamento para uma pessoa superar as metas que ele tinha anteriormente. Vou dar um exemplo. Recentemente tivemos um torneio de Roland Garros. É um torneio de tênis conhecido mundialmente. E alguns jogadores de tênis, muitas vezes eles entram numa situação difícil. Eles começam a perder um torneio e eles se descontrolam. E quando eles
estão prestes a ganhar, eles são desclassificados. Esses grandes jogadores de tênis, e isso não só vale para o tênis, mas vale para todas as áreas, eles fazem o quê? Eles contratam os melhores coaches do mundo. Presta atenção nisso. E aí eles são questionados pelo coach, para que esse coach mostre para eles aonde eles estão errando, para que eles possam, então, superar as suas metas. A grande maioria desses atletas, depois desse treinamento com o coach, realmente conseguem ganhar os títulos, etc. e tal. Em outras palavras, o coaching, ele vai olhar para o seu presente, vai pegar a sua história do passado e vai criar com você um plano estratégico de superação, onde você vai poder produzir mais, de uma melhor forma, com uma vida mais saudável. Porque geralmente, como nós fazemos? Produzimos mais e nos estressamos, não é assim? Ou seja, não associamos a vida saudável. E o coaching vai dizer, não, você não pode fazer isso, você tem que tirar aquilo, e etc e tal. E o que acontece? Por que eu estou falando isso que eu quero orar? Eu quero te desafiar hoje, você, pedir para o Espírito Santo de Deus ser o teu coaching. Ele é o líder supremo das nossas vidas. Lembra que o profeta disse? Não foi isso que o profeta Ageu disse? O meu Espírito está entre vós. O meu Espírito. Eu quero te convidar a você pedir para que o Espírito Santo de Deus, para que Jesus Cristo seja o teu grande coaching espiritual, para que você possa produzir para Deus muito mais do que você produziu até hoje, de forma saudável, abençoada e repleta de significado. Você crê que Ele pode fazer isso na tua vida? Eu quero só te dizer uma boa coisa, presta atenção, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. A glória da segunda casa na tua vida vai ser maior do que a primeira. Eu acredito nisso em nome de Jesus. Você acredita nisso? Acredita nisso? Talvez você está dizendo, pastor, mas será? Deixa o será. Deus está dizendo que a glória da segunda casa será maior. Por quê? Porque você estará olhando para aquele que realmente tudo pode na sua vida. Quem é Ele? Jesus Cristo, o Senhor. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus trabalha na nossa vida, nos levando a Jesus Cristo. Por isso que eu pedi para que você peça para que o Espírito Santo de Deus seja o teu coaching, seja o teu tudo. Buscai-me e vivei, diz o Senhor. A glória da segunda casa será maior. Por quê? Porque Ele é Deus sobre a nossa vida. A glória dEle será derramada e a paz dEle virá sobre nós. Se você quer orar comigo, eu te convido, onde você estiver, se coloque de pé. E comece a pedir agora, Jesus, eu quero a glória da segunda casa sobre a minha vida. Eu quero, Jesus, eu quero. Comece a pedir, Jesus, faz de novo, Senhor, faz de novo. Tira os meus olhos das coisas transitórias e terrenas. Tira os meus olhos dos destroços ou da lembrança do passado. E faz com que os meus olhos fixem-se apenas em Ti. Fixem-se apenas em Ti. E lembre-se, meu amado irmão, que talvez a tua casa pode até ser menor. A realidade de vida que você está vivendo hoje pode ser menor. Talvez você hoje vem para a igreja, já não vem mais o teu marido, já não vem mais tua esposa, já não vem mais teu filho. Não tem problema. Não tem problema ainda, sabe por quê? Porque a glória de Deus vai ser maior. A casa é menor, mas a glória de Deus será maior. Comece a pedir agora, Jesus, fixa os meus olhos em Ti. Fixa os meus olhos em Ti, fixa, porque eu estou Te buscando hoje e eu quero viver. Eu quero ver a Tua glória na minha vida. Eu quero ver a Tua paz sobre a minha vida, porque o Senhor tudo pode. Em nome de Jesus, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Comece a orar enquanto o Ministério de Louvor canta esse hino em nome de Jesus. Paz que não tem culpa, paz que não é surda aos lamentos da minha alma. Paz que alimenta, paz que sustenta,
paz que valoriza a vida humana, paz que não tem culpa, paz que não é surda aos lamentos da minha alma, paz que corre forte e muda minha sorte, paz que valoriza o meu ser, paz que satisfaz coisa que ninguém faz. Estou falando da paz de Jesus. Estou falando da paz de Jesus. Não importa o lugar, não importam coisas, o jeito é confiar naquele que falou. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, paz que alimenta o amor, paz que faz sentido, que traz a segurança, paz que põe de pé a esperança. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou.